Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos estar falando essa semana sobre traição, tipos de traição, e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso e como nós devemos fugir desse tipo de atitude, tanto de pessoas traiçoeiras, quanto nós vigiarmos a nossa conduta para não cairmos nessa armadilha do inimigo. E o que a Bíblia fala sobre traição, né? Sempre está ligado a um ato de infidelidade, de deslealdade ou até de adultério. E a palavra ela traz advertências para fugirmos dessa prática, porque essa é uma prática usada pelo inimigo. Quem foi o traidor? Quem sempre foi desde a da criação aquele que traiu? É o nosso inimigo, é Satanás. Por isso, essa é uma artimanha dele para inflamar o coração das pessoas, umas contra as outras ou contra o próprio Deus. Sim, porque há traição contra o próprio Deus. E a palavra do Senhor, ela nos adverte quanto a isso. A traição sempre vai ser um ato doloroso para quem, né, foi traído. Por quê? Porque é uma quebra de aliança, uma quebra de confiança entre duas pessoas, né? Pode ser uma amizade, enfim, nós vamos ver os tipos de traição, mas sempre será um ato doloroso, porque numa relação, numa aliança, há um empenho de uma confiança, né? No falar, no agir, enfim. E quando isso é quebrado, é um ato doloroso que muitas vezes precisamos ser curados no nosso coração para que possamos novamente confiar nas pessoas. Deus precisa curar o nosso coração. Muitos carregam de uma relação para outra essa ferida de ter sido traído. E a primeira traição, eu comecei aqui com a traição de um amigo. E olha em Salmo 55, 12 e 13 diz assim: pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo, nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. O salmista aqui estava compartilhando um sentimento de dor no coração dele, porque não foi um inimigo que traiu ele, né? Do inimigo se espera isso, mas de um amigo íntimo é algo muito doloroso. O amigo íntimo é quem a gente, né, conta muitas vezes as coisas da nossa vida, a gente conta coisas da nossa intimidade. Por isso nós devemos sempre observar a conduta das pessoas para que a gente possa se abrir. Nós devemos, na nossa oração, pedir para que Deus nos aproxime dos verdadeiros amigos e também nos afaste daqueles que não são verdadeiros, porque o coração da pessoa somente Deus conhece. Então, nós devemos vigiar aquilo que a gente fala, para quem que a gente expõe. Nossos sonhos e projetos, eles não devem ser expostos para as pessoas. Nós devemos guardar o nosso coração e também guardar a nossa intimidade. Não devemos estar abrindo para qualquer pessoa, pois corremos o risco muitas vezes de nos decepcionar. E aqui o salmista estava falando sobre isso, sobre esse ato. Jesus, como nós vimos no vídeo anterior, ele foi traído por um amigo a quem ele confiava, enfim, que sentavam à mesa junto. Creio que, na verdade, Jesus já conhecia o coração de Judas, porque ele já vinha dando sinais da sua deslealdade. Ele era aquele, né, o tesoureiro, estava ali perto, mas ele já dava sinais da sua conduta, né, que não era leal ao Senhor. Mas nós devemos observar os sinais. Eu creio que Deus nos aponta nos detalhes os sinais de uma pessoa desleal e nós devemos estar atentos. Segundo, traição de um irmão. Em Gênesis 4:8 diz assim: falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Creio que é algo também muito doloroso. Um irmão de sangue, alguém que a gente cresceu junto, brincava e de repente cair, né, nessa cilada e sofrer uma traição de um irmão.
Esse é o segundo. Terceiro, traição de um colega de trabalho ou superior. E aqui o que o Espírito Santo ministrou foi sobre Davi e Urias, né? Quando Davi adulterou com a esposa de Urias, ele era alguém subordinado a Davi e ele estava no campo de batalha, então Davi manda colocar ele à frente da batalha e que os outros se afastassem para que ele viesse perder a vida no campo de batalha. Então, muitas vezes, as nossas amizades. Então, muitas vezes, os nossos próprios colegas de trabalho, alguém que a gente convive todo dia, alguém que é nosso superior, podemos sofrer traições dessas pessoas. Por quê? Muitas vezes, até pelo olhar invejoso que tem da nossa conduta, ou como, né, o chefe, o patrão, tem os olhos sobre nós, né, nos admira talvez pelo nosso trabalho, declara elogios e muitas vezes os colegas de trabalho tramam para tirar da frente aquele que eles consideram um risco. Então, as pessoas com quem você convive muitas horas do dia, pode ser aquelas que podem trair você. Então, você precisa ter cuidado no seu ambiente de trabalho, aquilo que você fala, aquilo que você abre, enfim, mas sempre confiando que o Senhor está à frente, que o Senhor guarda a tua vida, mas sempre atento. Eu creio que uma palavra é a prudência. Prudência em como a gente deve nos conduzir, como a gente deve falar e agir com as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes contamos sonhos e projetos, aspirações de trabalho, cursos que fazemos, e isso desperta muitas vezes inveja nas pessoas que tentam nos tirar do caminho delas, julgando com que a gente esteja atrapalhando a vida ou a promoção delas. Então, cuidado com quem você se relaciona, com quem você abre a sua vida, a sua intimidade, os seus sonhos de crescimento na empresa. Guarde isso no seu coração. Apenas fale para o Senhor e fale para a sua esposa, o seu cônjuge, enfim, para que você não venha a falar aquilo que não deve. Com isso, pessoas estejam ali com um olhar maldoso sobre você. E há um outro tipo de traição, que é a traição entre cônjuge. E a palavra do Senhor fala em Mateus 5, 27 e 28, diz: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Às vezes, achamos que a traição fala só de um ato sexual de um cônjuge, fora do relacionamento conjugal. Mas o fato de a pessoa não estar mais naquele relacionamento como era antes, já não estar se dedicando ao relacionamento, já não ter mais interesse, ser grosseiro com seu cônjuge, isso já é um ato de traição. E aquilo que a pessoa faz, como ela olha para outra, como ela se relaciona às vezes com um amigo, com uma amiga, abrindo mais da sua vida, da sua amizade do que deveria, dando mais liberdade para conversas a qual não deveria dar. Isso também já é um ato de traição. Por isso nós devemos estar atentos aos nossos relacionamentos, atentos na maneira de nós nos procedermos junto com amizades, com pessoas que se aproximam de nós. Nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele é muito astuto e ele tenta, através de laços à nossa volta, com que a gente caia nas palavras, caia com atitudes, caia na nossa postura, na nossa maneira de se conduzir e a gente venha a cair em armadilhas e assim ele tenha acesso à nossa vida. Por isso, vigie. Nós devemos cuidar com pessoas que estão à nossa volta e também conosco mesmo, para que nós não venhamos a cair nessa cilada de trair alguém. A palavra diz que a nossa palavra ela deve ser sim, sim, não, não. Nós devemos ter uma conduta quanto àquilo que nós agimos. E algumas consequências
para quem trai. Em Salmos 25, versículo 3 diz: Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam, envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ou seja, os traidores serão envergonhados. E entenda, não é com a sua justiça própria, não é nós tentando fazer alguma coisa. Na própria palavra do Senhor, o Senhor já condena quem trai. E a consequência, ela vem do próprio Deus. O nosso coração, ele deve estar limpo. As pessoas traem, as pessoas machucam, mas o nosso coração deve ser um coração perdoador e liberar essas pessoas. Não guarde no seu coração nenhum rancor, embora seja dolorido, como eu falei, embora seja algo que machuque o nosso coração. Nós devemos superar e saber que em tudo há um aprendizado. Um castigo, como por exemplo o povo de Israel. O livro de Oséias relata uma consequência, um castigo, algo, uma consequência maligna sobre o povo de Deus que traía o próprio Deus, ou seja, se prostituía espiritualmente. Todas as vezes que nós deixamos o Senhor de lado e nós levantamos altares para outros deuses, seja para a imagem de escultura, seja para coisas que colocamos em primeiro lugar no nosso coração, que pode ser as riquezas, podem ser alguém da família, um filho, enfim, todas as vezes que nós colocamos algo ou alguém em primeiro lugar no nosso coração, nós estamos nos prostituindo espiritualmente e deixando o Senhor de lado. E há uma consequência para isso e nós devemos observar o Senhor, ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. A nossa confiança deve estar nele. Vemos durante a história do povo de Israel, toda vez que o povo se afastava de Deus, toda vez que se prostituía espiritualmente, ou seja, buscava ídolos, buscava em coisas aquilo que o próprio Deus deveria fazer, o próprio Deus em primeiro lugar na vida deles, havia uma consequência. Por que a consequência? Porque Deus sempre quer que o povo seja restaurado, que o povo compreenda o valor que o Senhor é o único Deus, que não há outro além dele. E o Senhor quer, pelo amor dele, nos aproximar. Então, ele deve ser sempre em primeiro lugar na nossa vida. Em terceiro, serão apanhados na sua própria maldade. Em Provérbios 11:6 diz: a justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros serão apanhados nas suas próprias cobiças. Ou seja, há uma consequência. Eles vão cair na própria maldade, eles serão envergonhados, enfim, há uma consequência para os traidores. Por isso, queridos, cuide o seu coração para que você não venha a cair nesse laço, para que você não seja alguém que traia uma pessoa que depositou a confiança em você. E cuide com aqueles que estão à sua volta. Eu creio que o Senhor, ele dá sinais das pessoas que estão à nossa volta quando elas não são fiéis, quando você não pode contar com elas. Eu creio que em conversas, no relacionamento, você consegue observar. Ou Deus com certeza vai lhe mostrar por um sonho, alguma coisa. Por isso, fique atento aos sinais, aquilo que Deus está apontando para a sua vida. Amém, queridos? Que você receba essa palavra, que você guarde o seu coração, que você cuide aquilo que está à sua volta para que você não venha se contaminar e nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, que você tenha um coração disposto a perdoar, que o Senhor venha curar o teu coração. Se algum dia você foi traído por alguém e isso ainda marca a sua vida, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele cure o teu coração, cure a tua memória, para que você venha a desfrutar de relacionamentos de maneira saudável. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a sua vida, que você curta e você compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém?